Neste tópico, vamos estudar as forças que aparecem nos corpos com características elásticas, né? Por exemplo, uma mola. Então, vamos esquematizar aqui uma mola presa no teto aqui, ó, com seu comprimento, a gente chama de comprimento natural, né? No instante inicial, e vamos acrescentar um ponto material aqui de massa M a essa mola. Então, naturalmente, esse ponto material, a força-peso que existe aqui, né, vai aplicar, né, vai tentar mudar esse comprimento da mola, né? E muda mesmo, né? Essa mudança pode ser de elongação, aumentando esse comprimento, ou de compressão, diminuindo o comprimento. Nesse esquema especificamente, vai provocar uma elongação de uma mudança, né, de elongação, ok? Então veja bem, vai aumentar aqui o comprimento da mola. Então ela vai passar a ter um novo comprimento, vamos chamar de L, né? Vamos chamar de L. E essa diferença de comprimento, ela pode ser positiva, se esse comprimento final for maior do que o comprimento natural, inicial, ou ela pode ser negativa, se esse comprimento final for menor. Se a gente comprimir a mola, esse comprimento final vai ser menor, né? E quando o comprimento natural, veja, quando essa diferença é maior que zero, a gente chama a mudança de estado da mola de elongação. Elongação. É uma maneira de chamar. Agora, se essa variação de comprimento for menor que zero, a gente vai chamar de compressão. Então, uma mola, um corpo elástico, ele pode sofrer tanto elongação, aumento de tamanho em relação ao comprimento natural, quanto compressão, diminuição de tamanho em relação ao comprimento natural. Ok? Muito bem. Vamos aplicar o princípio da superposição aqui, porque, veja, aqui aparece uma força-peso e vai aparecer a força que a mola vai provocar para equilibrar o movimento. Essa força é chamada de força elástica e ela tem uma característica muito especial, que é a característica de restauração. Veja, se a gente soltar esse corpo aqui, ó, ele retorna. A mola leva ele de volta para a posição original, né? Então ela tem uma capacidade, essa força, ela tem uma capacidade de restaurar. Um pouco diferente da força de atrito. A força de atrito, ela retira energia do corpo, e essa energia ela se transforma em outra. Ela não é restaurada. Então a força de atrito não tem essa capacidade da restauração. Por outro lado, a força da mola tem a capacidade de restauração. Veja, e essa restauração se dá da seguinte maneira. Se eu estiver esticando o corpo nesse sentido, a restauração se dá no sentido contrário. E se eu estiver levando o corpo nesse sentido aqui, para cima, a restauração vai ocorrer no sentido contrário, né? Então essa força é sempre contrária à tentativa de modificação do comprimento da mola. Ok? Bom, vamos escolher aqui um sistema de referência. Como está em uma única dimensão, vamos escolher o eixo Y, apontando para baixo, e vamos aplicar aqui o princípio da superposição, que diz que a soma de todas as forças que agem sobre o corpo é a força resultante, né? Nesse caso, a gente tem a força elástica e tem a força-peso. E vamos supor a seguinte situação. Veja, esse ponto material pode estar em movimento, aí a gente tem massa vezes aceleração, né? Pela segunda lei de Newton, mas ele pode também estar numa situação estática. Vamos pegar uma situação exclusiva aqui, ó, que é a situação em que esse ponto material está em equilíbrio, né, devido à igualdade dessas duas forças. Então veja bem, aqui na primeira lei de Newton, então como que vai ser a força elástica? A
Força elástica vai ser assim, a força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade, ela está na direção do eixo Y e está no sentido positivo. Isso tem que ser zero. E veja bem, isso é possível por quê? Porque, veja, a força elástica vai ter um módulo da força-peso, a mesma direção e sentido oposto. Então, nessa situação específica, veja bem, a força elástica ela tem o módulo da força-peso, a direção da força-peso, sentido oposto, para poder equilibrar o sistema, né? Equilibrar esse sistema. Então, veja bem, essa é a tal da força elástica. Agora, um físico chamado Robert Hooke, ele fez o seguinte experimento, né? Ele quis descobrir qual é a natureza dessa força. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: cada vez que essa força é aplicada, existe uma diferença, né? Isso provoca uma diferença no comprimento da mola, por exemplo, né? No comprimento da mola. Então, para cada, o que ele fez? Ele pegou vários corpos de massas diferentes e aplicou na mola. E ele percebeu que para massas diferentes, né, massas maiores, essa elongação era maior também. A elongação era maior, ele fez isso, né? E outra coisa que ele percebeu também é o seguinte, né, que materiais diferentes da mola provocam elongações ou compressões diferentes também. Duas coisas importantes que ele descobriu. Então, o que ele fez? Como é que ele fez? Ele usou esse experimento aqui de elongação, onde ele colocou uma massa e esperou. Lógico, quando ele põe a massa, o corpo fica oscilando até atingir um equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, a força da mola é igual à força-peso, certo? Então ele usou o valor da força da mola a partir do valor da força-peso. No equilíbrio elas são iguais, né? São iguais em módulo, né? E ele foi lá e mediu a diferença, né? Qual foi a diferença? Esse aqui, ó. Essa diferença aqui é o ΔL. Ele mediu a diferença de comprimento e registrou. Então ele fez isso várias vezes. Uma vez, duas vezes, e assim por diante. N vezes. E ele colocou essas informações em um gráfico. Pegou essas informações e colocou em um gráfico. Ele construiu aqui um gráfico onde esse eixo eram as forças aplicadas, né? Então aqui ele aplicou a força 1, aqui ele marcou a força 2, ó, e assim por diante, né? Até a força N, ó, da mola. E nesse eixo aqui ele colocou as elongações, né? Então aqui ΔL1, ΔL2, assim por diante, até ΔLN. E aí ele foi marcando lá os pontos, né? Foi registrando os valores, né? Encontrou ele desenhou uma série de pontos aqui nesse espaço força da mola por elongação. Bom, ele descobriu em várias situações que a reta que ele ajustou aqui, ó, sempre passava pelo ponto zero. E sempre dava uma reta. Né? Olha que interessante, uma reta com coeficiente angular, né? Com coeficiente angular aqui, que é a tangente desse ângulo, né? O coeficiente angular aqui é a tangente do ângulo θ. Então ele falou assim, bom, então isso é uma função de primeiro grau. E especificamente, veja bem, uma função de primeiro grau, especificamente com b igual a zero. Ou seja, uma função afim. Com essa característica. Ok? Bom, então ele definiu. O que ele fez? Ele definiu esse termo aqui, ó, como coeficiente angular. E ele viu que esse termo, essa inclinação, ela é diferente para materiais diferentes. Cada material que compõe a mola tem inclinação diferente quando ele fez os gráficos. Ele fez os gráficos para vários materiais. Então ele definiu esse termo aqui como
constante elástica, constante do material, também chamada de constante de força, mais conhecida como constante elástica, né? A constante elástica é uma característica do material, né? Uma característica do material. Então ele definiu esse termo aqui como a força da mola e definiu esse termo aqui como a elongação, que pode ser a compressão também. O experimento foi feito com elongação. Então ele chegou nessa expressão aqui tão importante, que diz que a força, quer dizer, que diz respeito à natureza da força da mola. Ela depende da elongação ou da compressão. Quando a elongação aqui é positivo, quando a compressão aqui é negativo. E depende do material, de uma característica do material, que é a chamada constante da mola. Como essa força tem uma característica de restauração, ele acrescentou um sinal negativo aqui, para indicar a característica de restauração dessa força da mola. E essa é uma lei, chamada de lei de Hooke, né? Foi elaborada pelo Robert Hooke. Olha que interessante. Qual é a dimensão dessa força da mola, né? Veja bem, a dimensão da força da mola, não, da constante elástica. É a dimensão de força pela dimensão de comprimento. Se a gente passar o comprimento dividido de dois lados, de ambos os lados, o comprimento aqui, isso aqui tem dimensão de comprimento. Então, a constante elástica ela tem dimensão de força por comprimento. No sistema internacional é Newton por metro. No sistema CGS é Dina por centímetro. Então, essa é a dimensão da constante elástica. E olha que interessante, né? A força elástica, ela obedece à lei de Hooke, e essa força está diretamente proporcional à elongação ou compressão da mola, que é a diferença de distância, de tamanho da mola, né? Depois que uma força externa é aplicada sobre ela, tá? Isso é bom ressaltar que isso aqui foi feito num regime elástico, né? O que é o regime elástico? O regime elástico é quando preserva ainda a capacidade de restauração da mola. Então veja bem, se eu esticar aqui e soltar, a mola vai conseguir restaurar. Chega um momento que você pode esticar tanto a mola que ela não tem mais, perde essa capacidade da restauração. Aí já não está mais no regime elástico. Mas aí é uma outra história associada a uma teoria interessante, que é a teoria da elasticidade mecânica, né? Que partiu disso aqui, partiu da lei de Hooke, da ideia de Hooke, mas foi aprimorada por outros físicos, né, como Young, Poisson, enfim. Essa é uma outra história para contar, tá bom? Então, até a próxima.